Estamos de volta com a Educação Tech. Na teleaula de hoje, você está aprendendo mais sobre as redes móveis e a tecnologia Wi-Fi. Vamos seguindo com as perguntas. Professor, meu roteador e meu celular já têm uma conexão de 5 GHz. Isso quer dizer que já estou preparado para o 5G? Bom, Rafael, nós temos aí um problema no mercado com relação a essa tecnologia do 5G e os 5 GHz. O Wi-Fi 5 GHz ele já existe há bastante tempo. E o 5G ele já tem previsão de implantação para 2020. Hoje já existe a tecnologia, porém, essa daqui é uma tecnologia para redes móveis. E essa tecnologia aqui, que é o Wi-Fi 5 GHz, também é vista no mercado como Wi-Fi 5G. Então isso causa aí uma incerteza de que tipo de aparelho você tem. Muita gente acha que realmente, eu já vi no meu celular ali que eu tenho 5G, então eu não preciso trocar de aparelho quando a operadora trocar lá para o 5G, eu já vou ter 1 GHz no meu celular, eu vou estar navegando com altíssima velocidade. Não é bem assim. O 5G da operadora de celular não é a tecnologia 5 GHz do Wi-Fi. O Wi-Fi 5 GHz é um Wi-Fi de alta velocidade, sim. Muito maior do que a velocidade 2.4 GHz. A quantidade de ondas transmitida pelo 5 GHz é maior naquele mesmo período se comparado com o 2.4 GHz. Então a quantidade de dados que pode ser transmitida pelo 5 GHz é maior. Não tem a ver com a tecnologia 5G, volto a dizer. Por quê? O 5G da operadora não é 5 GHz, não tem nada a ver com isso. A banda que eles usam lá é uma outra banda de passagem, né? É uma outra situação de conexão de tecnologia móvel. É a evolução do 4G. Aqui no Wi-Fi você tem o 2.4 GHz e o 5 GHz. Muito comum você ter isso no seu celular, ou seja, o seu celular ele já deve ser dual band. É isso que quer dizer o dual band que vem escrito lá na caixinha, lá quando você vai comprar o celular. Ele tem a tecnologia 2.4 e 5 GHz. Em alguns celulares, isso não funciona de forma muito automática. Você teria que, se tiver, no caso, um roteador com as duas tecnologias, ele vai ficar transmitindo em 2.4 e 5. E o seu celular é que deve decidir em qual tecnologia vai navegar. Ou você pode simplesmente dizer no celular ali que você só quer navegar no Wi-Fi de 5 GHz. Então, são coisas que você tem que aprender a configurar no seu celular, no seu notebook, para poder ter acesso a essa tecnologia de alta velocidade, né? Isso vai fazer diferença, por exemplo, na sua operadora de acesso local, né? na sua internet? Dificilmente isso vai acontecer. Por quê? Quando você contrata um plano de internet de uma operadora local, você vai contratar ali, por exemplo, 40 megas. E a velocidade de um 2.4 GHz, né, vai variar ali 100, 300, 900, até 1.200 megabytes por segundo. Então, a velocidade interna da sua rede, ou seja, do seu Wi-Fi, sempre vai ser maior do que a quantidade que você contrata do provedor. Dificilmente você vai ter aí, né? Acontece sim, porque hoje você já tem planos aí de 200 megas, 240 megas, né? Ou até mais. Então, claro, se você tem um plano desse e o seu Wi-Fi é 2.4 GHz,
dificilmente você vai conseguir fazer uso de toda essa banda que você contratou da sua operadora, porque não vai ter recurso suficiente no seu celular, ali no seu dispositivo, para se conectar, usar essa banda toda. O ideal seria você ter um roteador aí, né, no caso com a tecnologia Gigabit, né, é obrigatório. Se você tem mais de 200, mais de 100 megas, você já vai ter que ter um roteador aí com conexão Gigabit e usar a tecnologia 5 GHz em parceria com o seu celular e o roteador, né? Fazer um paralelo aí de conexão de 5 GHz, porque o que está chegando para você de internet é mais do que 100 megabytes. Isso pode parecer um pouco confuso, mas de regra o que você tem que pensar é o seguinte: se eu tenho uma conexão acima de 100 megas, o meu roteador tem que ser de gigabit. A porta de entrada dele tem que ser gigabit. E para que eu faça uso dessa tecnologia com perfeição, né, poder usar todos os recursos aí, a velocidade, eu tenho que optar ali pela configuração de 5 GHz do meu Wi-Fi. Então, não tem a ver, volto a dizer, com o 5G da operadora de celular. 5 GHz é o tipo de conexão de Wi-Fi, né? Então, essa aí é a diferença básica aí entre as duas tecnologias. Professor, como o computador, smartphone ou outros dispositivos em minha residência fazem acesso a um site ou recurso na internet? Bom, Rafael, o caminho para que o seu celular faça acesso a um recurso de rede é esse daqui, né? O seu computador ou o seu celular vai se conectar ao roteador que está dentro da sua residência. O seu roteador, em seguida, vai se comunicar com o provedor de serviço, que pode ser uma rede móvel, no caso, né, da Vivo, da Claro, da Oi ou da TIM, ou pode ser um provedor local, como eu disse ali anteriormente. Então, o seu celular ou o seu computador vai se conectar a um roteador dentro da sua casa. E aí, pelo cabo que vai chegar, ou pelo sinal de rede móvel que vai chegar no seu roteador, ele vai se conectar ao provedor de acesso dele. Esse provedor de acesso vai fazer acesso a um backbone. O que seria isso? São as grandes redes de comunicação intercontinentais aí, né? Você tem, né, nesse caso aqui de internet, é claro, você vai ter aqui um backbone que vai poder fazer conexão, por exemplo, entre o Brasil e os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos e a Europa. Então, existem fibras aí, né, cabos de fibra ótica, que são lançados no oceano e ficam ali submersos para poder fazer essa comunicação de internet. Às vezes a pessoa acha, eu estou pelo Wi-Fi aqui, eu devo estar usando o sinal do satélite. Não é bem assim. Quando você se conecta ali pelo sinal do Wi-Fi, por exemplo, principalmente pelo sinal do Wi-Fi, você está se conectando a um roteador. Ele está dentro da sua casa, você ainda não saiu para a internet. Quando você se conecta ali pelo seu celular ou pelo notebook a um roteador, você ainda está dentro da sua casa. Quando você faz acesso a uma consulta, a um site, por exemplo, aí sim, ele vai pegar o cabo, vai até o provedor, do provedor ele vai até o distribuidor de internet, e aí dali ele vai buscar saber aonde que está esse site. Esse site está nos Estados Unidos. E aí ele vai pegar esse backbone aqui, subterrâneo lá, né, ou marítimo, e vai chegar até o site nos Estados Unidos. Para poder carregar essa informação no seu celular, para você ver aquela imagem ali, aquela imagem vai voltar, passar pelo provedor de serviço e vai voltar para o seu roteador, e aí sim vai chegar no seu dispositivo.
Esse é o caminho aí que o dado faz, né? Que a imagem vai fazer, ou que a sua voz vai fazer quando estiver usando um aplicativo, por exemplo. Você está ali falando no WhatsApp, né? Muito comum você fazer isso, ou pelo Messenger, enfim. Qualquer aplicativo, Telegram, qualquer aplicativo que você tem ali para você fazer a comunicação de voz. Você não está usando, como antigamente, um fio de telefone que vai até o poste e aí vai até a central de telefone e aí distribuída lá para poder chegar até a casa da residência, chegar à residência da pessoa e aí o telefonezinho vai tocar lá. Hoje em dia, quando você faz uma ligação de um celular, olha só o caminho que ele está fazendo. Você está no celular, estou na mesma sala que a pessoa. Quando eu ligo para ela, claro, se fosse um fio de telefone, estaria ligando diretamente ali com ela. Esse é um fio ligando com essa pessoa. Mas hoje, para eu falar com uma pessoa que está dentro da mesma sala que eu, ele faz esse caminho todo aqui. A sua voz vai sair do seu telefone, vai passar pelo roteador, do roteador ele vai para o provedor de serviço, vai ao provedor de acesso, pega o backbone, vai até os Estados Unidos, dos Estados Unidos ele redireciona, acha a pessoa e volta a informação, toca no celular dela e aí aquilo volta para você. Então, tudo que você está fazendo ali vai depender do seu acesso e do acesso da pessoa. Ela pode estar na mesma sala que você, por exemplo. Se você tiver com a rede móvel funcionando e ela tiver ali no Wi-Fi, por exemplo, e o provedor de acesso dela tiver um problema, ela vai ver ali no celular que ela está conectada, mas o celular dela não está tocando. Você está ali com o seu celular ligando para ela pelo aplicativo e o telefone dela não toca. Tem o Wi-Fi no telefone dela e o negócio não está funcionando. Por que isso? Por conta dessa ligação toda que é feita aqui. Se uma das partes tiver sem o acesso à internet, por algum motivo, ou o provedor dela demore muito aí, ou não consiga redirecionar esse pacote de dados, porque tudo no tráfego aqui de dados são informações digitais. Na verdade, não é a sua voz que está passando por ali, são dados. A sua voz ela é transformada em dados digitais e aí, né, são convertidos em zeros e uns, passa por um aplicativo, programa, transforma aquilo dessa forma e aí envia para o seu roteador com um endereço de destino. E aí aquilo vai saltando de um para o outro, até chegar ali naquele destino. Quando ele chega lá, que ele responde, ele já sabe o endereço daquela pessoa e aí ele vai consultando o reverso até chegar lá naquele dispositivo. Então, o processo aí de comunicação da rede, né, como a rede funciona, é assim. O seu celular, se for pela operadora, vai se conectar diretamente a uma torre de celular. E aí, se você estiver usando uma tecnologia 3G, por exemplo, e tiver sobrecarregada aquela torre, você também não vai conseguir fazer acesso à internet. Embora você consiga falar pelo telefone ou fazer alguma coisa, né? Muita gente, né, já teve essa situação, vou tentar falar com uma pessoa. Aí você liga sem usar o aplicativo, né? Normal, e a voz fica atrasada. Você fala e demora muito tempo a pessoa ouvir. E aí quando ela responde, você acha que ela não está falando, aí atropela a conversa por conta disso, porque tudo são dados. Se a sua internet estiver rápida e a dela estiver lenta, infelizmente a comunicação não vai ser tão perfeita, né? Tudo tem a ver com isso. Então, né, voltando à pergunta anterior, se você estiver usando a tecnologia lá 5G, você vai ter perfeição nessa ligação. Então tudo vai melhorar aí com a chegada dessa nova tecnologia. E se você estiver na sua casa, dê preferência à conexão 5 GHz, porque você vai estar usando um Wi-Fi de muito mais capacidade, né? Não são todos os celulares
que funcionam aí de forma automática entre a tecnologia 2.4 GHz e 5 GHz. Talvez você tenha que setar ali configurações específicas disso na configuração do seu celular para poder fazer acesso, né? Depende muito da versão, da tecnologia do seu celular, do fabricante, né? E de como ele desenvolveu aquele software ali para poder fazer essa comunicação. Mas de forma básica, no caso da internet, é assim que funciona, né? Nesse sistema aqui, para todas as situações, independente de ser Wi-Fi ou telefonia móvel, vai ser sempre esse tipo de comunicação aqui que vai acontecer. Professor, por que o sinal de rede Wi-Fi em um smartphone às vezes aparece cheio e não conseguimos navegar na internet? Como resolvemos isso? Bom, Rafael, isso é uma coisa que realmente acontece muito, né? Como eu disse aqui na pergunta anterior, pode acontecer você ter um sinal de Wi-Fi, mas não conseguir navegar na internet. Por que isso acontece? Vamos lá. Bom, aqui ó, nós temos um sinal claro de uma tela de celular. Coloquei aqui 3 telas, né? E vocês vão entender melhor visualizando isso daqui. Aqui no sinal do Wi-Fi, ele tem um ponto de interrogação. E está escrito aqui, ó, sem internet. E aqui, no redes móveis, né, que está aceso aqui, está dizendo aqui, ó, que eu estou conectado à minha rede móvel. Então, se eu estiver fazendo acesso, né, tentar acessar um site, o que o meu celular vai fazer? Ele vai primeiro dar preferência aí à rede Wi-Fi, porque ela tem a prioridade de ter mais velocidade aí que a rede móvel, né? A lógica é que isso esteja acontecendo, porque você pode ter aí na sua rede Wi-Fi 100 megas, 300 megas, né? Você pode ter muito mais velocidade. E na rede móvel, no caso aí do 4G, você fica limitado aí à quantidade aí de velocidade que a operadora está mandando para você, dependendo da quantidade de torres que está conectado, enfim, do tráfego. Então a rede móvel vai ser um pouco mais lenta aí do que a sua rede de dados local. Essa em teoria, porque você vai ter menos pessoas conectadas ao seu roteador, né? Então ele dá sempre preferência à rede local, à rede móvel, né? Então você pode verificar isso visualmente ali para saber, né? Vamos supor, você sabe que o seu roteador está com problema, que a internet lá caiu. E aí o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no ícone do Wi-Fi e ele vai apagar. Aí você vai ter certeza que você está navegando só pela sua rede móvel. Então, se você estiver fazendo acesso a uma coisa ali, a um site, e ele não estiver respondendo de forma assim rápida, estiver demorando muito para dar a resposta, ou você está ali numa rede navegando, vendo um vídeo, e ele está travando muito, não sabe o que está acontecendo, se você tiver, claro, né, uma rede, um pacote de dados legal aí no seu celular, e quiser fazer esse teste, né, eu não quero continuar assistindo esse vídeo, ele está travando muito, desabilita aqui o Wi-Fi, né, clicando nele, ele vai ficar apagado aqui, vai ficar só a rede móvel. E aí você vai fazer o uso aí da tecnologia. Mas pode fazer também o contrário. Você pode clicar na rede de dados, ela vai apagar, e aí você depois clica na rede Wi-Fi de novo para poder ligar aqui só o Wi-Fi. Então você vai poder fazer esse teste aí. Desliga a rede de dados, verifica se está conseguindo fazer a navegação. Ah, não está legal? Faz o contrário. Desliga a rede Wi-Fi e usa só a rede de dados. Então você tem essas duas opções, desligando a rede de dados e usando o Wi-Fi, ou desligando o Wi-Fi e usando a rede de dados. Se você tiver com os dois conectados ao mesmo tempo, isso pode gerar esse conflito aí. Por quê? Pode ser que o seu Wi-Fi esteja conectado realmente, mas que a operadora não esteja conseguindo resolver, não esteja dando conta
de todos os acessos das pessoas que estão conectadas naquele momento ali. Não é muito comum isso acontecer, mas pode também ocorrer. Então, o jeito de você testar isso, resolver essa situação para saber qual é o problema, é simples assim. Você tem as duas conectadas, desliga uma e testa com a outra. Essa é a forma mais fácil aí de verificar se o seu celular, né, tem acesso à internet pela rede móvel ou é pela rede Wi-Fi. Para você também reclamar aí com a sua operadora local para saber se está com internet ou não, geralmente eles pedem para você, né, testar, entrar num site. Se você só tem um celular na sua casa, o ideal é que você desligue a rede de dados móveis. Fique só com acesso ao roteador. Por quê? Se o seu celular detectar ali, no momento que vai fazer aquela checagem de velocidade, que a rede móvel está funcionando melhor, automaticamente ele vai testar a sua conexão de internet pela rede móvel. E aí você vai ficar sem saber se a sua internet da operadora local está funcionando ou não. Então, uma forma também de checar se a sua internet do roteador está funcionando é desligando a rede móvel. Fica só com o Wi-Fi conectado, né? No caso aqui, eu me conectei a uma rede e aí faz o acesso à internet com a rede móvel desligada, né? Usa só a rede Wi-Fi. E para quem também, mais uma dica aí, para quem não tem um pacote de dados e tem um telefone pré-pago, por exemplo, acaba consumindo automaticamente, né? Todo dia lá você coloca crédito e aí desconta lá um pouquinho da sua conta. Você fala, poxa, eu não liguei para ninguém, meu crédito acabou. Por que isso acontece? Porque a sua rede móvel está habilitada. E se você não tem um pacote, você não contratou com a operadora um pacote de dados, automaticamente ele vai fazer acesso a essa rede móvel aqui, até sem você usar nenhum aplicativo, porque o seu celular está programado para verificar o status da rede. E aí só no processo de verificar se tem internet, ele consome um pouquinho de internet. Isso é o suficiente para já descontar no valor que você tem do pré-pago daquela internet diária. Então, muita gente aí fica sem saber, poxa, coloquei aqui crédito no meu celular e já acabou, não liguei para ninguém, como é que pode isso? Ah, estão me roubando. Não é bem isso. É que a sua rede móvel provavelmente está habilitada no seu celular. Então, se você não tem, volto a dizer, um plano de internet, né? Você não contratou um plano de internet, todo dia ele vai descontar uma internet diária no seu celular. E aí você vai ficar com seu crédito zerado muito rapidamente, aí dependendo da quantidade que você colocou de valor aí, né, de recarga. Então, essa foi a teleaula de hoje. Falamos aí sobre o assunto de redes móveis e nos vemos aí na próxima teleaula. Muito obrigado pelas explicações, professor. Até a próxima! Na teleaula de hoje, você aprendeu mais sobre as redes móveis e a tecnologia Wi-Fi. Mas se você ficou com alguma dúvida, entre em contato com a gente. Nosso e-mail é educaçãotec@hotmail.com. Não deixe de acessar o nosso canal no YouTube e o nosso perfil no Instagram. Por hoje é só. Até a próxima teleaula. Tchau!